Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e hoje falaremos sobre a equipe Penske, uma das maiores equipes da história. A história da Fórmula Indy é marcada por equipes lendárias, mas poucas tiveram impacto tão profundo quanto a Team Penske. Fundada pelo empresário e ex-piloto Roger Penske, a equipe se tornou sinônimo de profissionalismo, inovação e vitórias. Com décadas de atuação na categoria, a Penske acumulou títulos, revelou grandes pilotos e construiu uma reputação que lhe rendeu o apelido de The Captain's Team. Neste vídeo, vamos percorrer toda a trajetória da Penske na Fórmula Indy, desde sua estreia nos anos 1960, passando pelas grandes eras de domínio, até sua posição como uma das estruturas mais poderosas do automobilismo mundial. Fundação da equipe e estreia na Indy, anos 1960. A equipe foi criada em 1966 por Roger Penske, inicialmente voltada para corridas de endurance e categorias norte-americanas. O primeiro grande passo rumo à Fórmula Indy veio em 1968, quando a equipe participou da lendária Indianapolis 500. O piloto escolhido foi Mark Donohue, um engenheiro, piloto extremamente metódico que se tornaria a peça fundamental no crescimento da equipe. A parceria entre Donohue e Penske criou uma filosofia que definiria a equipe: preparação técnica meticulosa, estratégia e atenção obsessiva aos detalhes. A primeira participação da Team Penske nas Indianapolis 500 ocorreu em 1969, marcando o início de uma das histórias mais vitoriosas da prova. A estreia foi conduzida pelo piloto Mark Donohue, que se tornaria um dos personagens centrais na construção da filosofia técnica da equipe comandada por Roger Penske. Contexto da estreia. No final da década de 1960, a equipe Penske ainda estava em fase de consolidação no automobilismo norte-americano. O projeto para disputar Indianápolis começou quando Roger Penske decidiu expandir suas operações para a principal corrida dos Estados Unidos. Para isso, ele confiou o carro a Mark Donohue, piloto conhecido por seu perfil extremamente técnico e analítico. Donohue trabalhava em conjunto com engenheiros no desenvolvimento e acerto do carro, algo relativamente incomum para pilotos da época. A equipe utilizou um Ola T152 equipado com motor Offenhauser, combinação típica do grid naquele período. Desempenho nos treinos e classificação. Durante a semana de treinos no Indianapolis Motor Speedway, Donohue demonstrou consistência, mas a equipe ainda aprendia os detalhes específicos da corrida de Indianápolis. Na sessão oficial de classificação, Donohue garantiu uma posição sólida no grid, mostrando que a estrutura da Penske tinha potencial competitivo mesmo em sua primeira tentativa. A corrida de 1969. Na prova, realizada em 30 de maio de 1969, Donohue manteve um ritmo consistente durante boa parte das 200 voltas no circuito oval de 2,5 milhas. Alguns fatores marcaram essa participação. Estratégia cautelosa de combustível e pneus. Condução extremamente limpa de Donohue. Ausência de erros mecânicos graves. Ao final da corrida, Mark Donohue terminou na 7ª posição, um resultado considerado excelente para uma equipe estreante. O vencedor da prova naquele ano foi Mario Andretti, que conquistou sua única vitória nas Indianapolis 500. Importância histórica da estreia. Embora não tenha sido uma vitória, a primeira participação da Penske em Indianápolis teve grande importância por 3 razões principais. Base para um programa de longo prazo. A equipe mostrou organização e potencial técnico desde a primeira tentativa. Consolidação da parceria Penske-Donohue. A relação entre Roger Penske e Mark Donohue se tornaria uma das mais importantes do automobilismo da época. Início de uma dinastia. Apenas 3 anos depois, em 1972, Donohue daria a Penske sua primeira vitória nas 500 milhas de Indianápolis, iniciando um recorde histórico de triunfos na prova. Resultado final da estreia da Penske em Indianápolis. Ano: 1969. Equipe: Team Penske. Piloto: Mark Donohue. Carro: Lola T152, Offenhauser. Resultado: 7º lugar. Primeira vitória nas 500 milhas de Indianápolis, 1972. A primeira vitória da Team Penske nas Indianapolis 500 ocorreu em 1972 e representou um marco fundamental na consolidação da equipe como potência do automobilismo norte-americano.
Essa conquista foi alcançada pelo piloto americano Mark Donohue, parceiro técnico e esportivo de Roger Penske, que havia fundado a equipe poucos anos antes. No início da década de 1970, a Indy vivia uma fase de transição tecnológica. Os carros com motor traseiro já haviam substituído definitivamente os antigos roadsters com motor dianteiro, e a aerodinâmica começava a ganhar importância crescente. A Penske preparou para 1972 um McLaren M16B equipado com motor Offenhauser Turbo, um conjunto extremamente competitivo para circuitos ovais de alta velocidade. A dupla Penske Donohue era conhecida por uma abordagem altamente científica. Testes extensivos. Análise detalhada de dados. Desenvolvimento técnico cuidadoso. Essa filosofia começou a dar resultados concretos em Indianápolis. Classificação. Na sessão de classificação para as Indianapolis 500 de 1972, Mark Donohue garantiu a pole position, com uma média superior a 195 milhas por hora, aproximadamente 314 km por hora. A pole indicava que a Penske havia chegado ao circuito com um dos carros mais rápidos do grid. A corrida. A corrida foi marcada por forte disputa estratégica e diversas mudanças de liderança. Alguns fatores foram decisivos para o resultado. Consistência de Donohue. Donohue manteve um ritmo extremamente constante durante toda a prova, evitando erros e preservando o equipamento, algo fundamental em corridas de 500 milhas. Estratégia de pit stops. A equipe Team Penske executou paradas eficientes e sem falhas, o que permitiu manter o carro sempre em posição competitiva. Problemas dos rivais. Vários adversários diretos enfrentaram falhas mecânicas ou incidentes, abrindo caminho para Donohue assumir a liderança na fase final da corrida. Após 200 voltas no Indianapolis Motor Speedway, Mark Donohue cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, garantindo a primeira vitória da Penske em Indianápolis. A primeira vitória de Donohue na prova. O início de uma das maiores dinastias da história da corrida. A média final da corrida foi de aproximadamente 162,9 milhas por hora, 262 km por hora. Essa vitória teve enorme impacto para a equipe e para o próprio automobilismo americano. Ela representou a consolidação da Team Penske como equipe de elite, a validação da abordagem técnica de Roger Penske, o início de um recorde histórico de vitórias nas Indianapolis 500. Décadas depois, a Penske se tornaria a equipe mais vencedora da história da prova, acumulando mais de 19 vitórias. A vitória de 1972 também marcou a primeira vez que um carro da McLaren venceu as 500 milhas de Indianápolis, embora operado pela estrutura da Penske. Esse triunfo ajudou a fortalecer a presença de construtores europeus na principal corrida do automobilismo americano. Consolidação e crescimento, anos 1970 e 1980. Durante as décadas de 1970 e 1980, a Penske se transformou em uma das equipes mais fortes da Indy. Grandes pilotos passaram pela equipe, como Rick Mears, Danny Sullivan. Rick Mears se tornaria um dos maiores nomes da história da categoria, conquistando 4 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis e vários campeonatos. Outro momento lendário ocorreu em 1985, quando Danny Sullivan protagonizou o famoso Spin Indy Win, um giro completo durante a corrida em Indianápolis, seguido por uma recuperação espetacular que terminou em vitória. Esse episódio se tornou um dos momentos mais famosos da história da prova. Era de domínio técnico, anos 1990. Nos anos 1990, a Penske viveu uma de suas fases mais dominantes, com pilotos como Emerson Fittipaldi, Al Unser Jr. A equipe conquistou títulos e vitórias em sequência. Um dos carros mais famosos da história da Indy surgiu em 1994, quando a Penske utilizou um motor Mercedes especial projetado para Indianápolis. O resultado foi um domínio absoluto na corrida. Vitória de Al Unser Jr. Dobradinha da equipe. Carro tecnicamente superior ao restante do grid. Esse episódio ficou conhecido como uma das maiores vantagens técnicas já vistas nas Indianapolis 500. Recordes e legado. Hoje, a Team Penske é considerada a equipe mais bem-sucedida da história da Indy.
Entre seus principais números: mais de 200 vitórias na IndyCar, mais de 15 títulos da categoria, mais de 19 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis. Esses números consolidam a Penske como uma verdadeira dinastia do automobilismo. Estatísticas gerais na IndyCar. Dados aproximados acumulados entre 1969 e meados da década de 2020. Vitórias: 244. Pole positions: 305. Títulos da IndyCar: 17. Vitórias nas 500 milhas de Indianápolis: 20, recorde histórico. Pistas diferentes onde venceu: 47. Pilotos diferentes vencedores pela equipe: 19. Vitórias em ovais: 124. Vitórias em circuitos mistos e urbanos: 120. Esses números colocam a equipe como a estrutura mais bem-sucedida da história da Indy. Recordes nas 500 milhas de Indianápolis. A Team Penske também domina a estatística da principal corrida da categoria, as Indianápolis 500. Principais números: vitórias: 20, recorde absoluto. Poles na Indy 500, 19. Primeira vitória: 1972. Vitória mais recente: 2024. Pilotos que venceram a Indy 500 pela Penske. Entre os vencedores mais importantes estão Mark Donohue, Rick Mears, Danny Sullivan, Al Unser Jr., Emerson Fittipaldi, Hélio Castroneves, Gil de Ferran, Sanhorny Jr., Juan Pablo Montoya, Will Power, Simon Pagenaud, Joseph Newgarden. Pilotos campeões pela Penske na Indy. Diversos campeões da categoria correram pela equipe. Entre os mais importantes: Rick Mears, Al Unser Jr., Emerson Fittipaldi, Gil de Ferran, Sanhorny Jr., Will Power, Joseph Newgarden. Outros números relevantes. Alguns dados ilustram a longevidade e consistência da equipe. Mais de 33 mil voltas completadas em corridas vencidas. Mais de 47 milhões de milhas percorridas em provas vencidas. Mais de 50 anos de participação contínua na categoria. Importância histórica. A Team Penske construiu sua reputação com base em 3 fatores fundamentais: organização extremamente profissional, forte desenvolvimento técnico, contratação de pilotos de elite. Sob o comando de Roger Penske, a equipe se transformou em uma verdadeira referência de excelência dentro do automobilismo norte-americano. Muito bem, amigos! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Continuem acompanhando nosso mês especial sobre as 500 milhas de Indianápolis. Até a próxima!